meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, aprove o Senhor que estivéssemos aqui mais uma vez, aleluia, para estudarmos na palavra de Deus. Amém? Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. O magistério da igreja, refutando, observe, veja o que diz os teólogos idólatras. Eles afirmam que quando os fiéis obedecem ao magistério da igreja, eles têm a certeza interior de cumprir a vontade de Deus, mesmo quando estão exercendo práticas que não estão explicitamente ensinadas na palavra, na Bíblia Sagrada. Olha a refutação. O que chamam de práticas que não são explicitamente ensinadas na Bíblia, nós já lemos explicitamente na Bíblia que é proibido por Deus. O culto às imagens. Não dá para disfarçar. Quando afirmam que a Bíblia não é a única fonte de fé, abrem um precedente, dão um jeitinho para cultuar as suas imagens. Mesmo essa prática sendo proibida pela Bíblia, preferem desafiar a Deus para uma queda de braço, pois além de dizer que ela não é a única fonte de fé, fazem da palavra de Deus meia verdade. Não crendo que a Bíblia é totalmente verdade, fazem para si fontes de fé que disputam com Deus, pois Deus proíbe. O Espírito Santo proíbe, Jesus proíbe, os profetas proibiram, os apóstolos proibiram, os anjos proíbem. O magistério da igreja aprova. Que fonte de fé é essa? Fé em quem? Fé na igreja e não no Senhor da igreja. A igreja não é o cabeça de Cristo, mas é o corpo. É a igreja para fazer o que Cristo manda e não para mudar ou negar a sua palavra. Como uma igreja pode se chamar de cristã se ela não aceita a totalidade da palavra de Cristo? Como pode ser apostólica se fazem tudo contrário ao que os apóstolos ensinaram? Como podem ter a cara de pau de afirmar que quando obedecem ao magistério da igreja, cumprem a vontade de Deus, se não obedecem à doutrina de Cristo? Veja o que o apóstolo João falou na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Está explícito na palavra. Na doutrina de Cristo não está escrito para cultuar imagens. Pelo contrário, ela afirma: os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22, do 15 ao 16. Leia. Sendo fiéis à igreja e não ao Senhor da igreja, estão cultuando ao homem, não a Deus. Essa é a vontade do diabo e não a de Cristo. A igreja não é o caminho. O papel da igreja é mostrar o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. A igreja não pode nos levar ao Pai. Jesus é o único caminho. E isso só é possível pela doutrina da palavra de Deus. Mostrar essa verdade é o papel da igreja. No momento em que a igreja nega que a palavra de Deus é a única fonte de fé, ela nega que Jesus é o único caminho e afirma que ela pode salvar por outros caminhos. Jesus é a palavra de Deus que criou o mundo, está lá em João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, Colossenses 1, do 15 ao 19, leia. Por esse motivo é o único caminho que nos leva a Deus. Isso porque Ele é a palavra que se fez carne para nos reconciliar com Deus, está lá em João 1,14. Está lá em 2 Coríntios 5,19. Fez isso antes da igreja existir. Assim, visto que a igreja não é antes da palavra existir, fica provado que
Não foi a fé no magistério de uma igreja que nos levou a Cristo, mas foi Deus quem nos trouxe a Cristo. Trouxe Cristo até nós, para que Cristo nos leve até Ele. Eis o mistério da reconciliação. O magistério da igreja, não podendo nos levar até Deus sem Jesus, a palavra, então fica provado que o magistério não é o caminho. Assim, não é uma fonte de fé que possa nos salvar. João 14, 6, Atos 4, 12. Visto que não há outro caminho, fica provado que só há uma fonte de fé, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ficamos por aqui. Se o bom Deus nos permitir, voltaremos amanhã. Fica na paz em Cristo Jesus. Amém.